Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. O ritmo, o sentir, a ciclicidade, o abrir espaço trouxe-nos aqui e à estreia de ter um convidado, uma convidada connosco, algo que sentia já há muito tempo e que acontece hoje. Uma convidada que naturalmente nos vai e me tem ajudado imenso nesta observação de quem a experiencia e de quem observa a vida. Nesta, neste eixo, nesta possibilidade de percorrer todo o eixo da transcendência à imanência. Podia ser este o nome do, talvez seja aqui o nome do título deste podcast. Naturalmente que foi a Inês, companheira com quem vivo, com quem sinto, escuto, expresso. A partilha total, a fusão, a simbiose entre humanos. E nós, ambos individualmente, em conjunto, com praticantes, com os nossos grupos de trabalho da Meditation House Porto, o projeto que criamos juntos e construímos e continuamos a desenvolver juntos, tendemos a ir para a natureza, muitas vezes sem objetivo, sem destino, sem tempo, mas há um apelo que nos leva a ir essencialmente a ficar, a permanecer. Algo que é mais forte do que nós. Talvez te convida a olhar para quem são estes humanos como nós, que o fazemos quase diariamente, que vão para a natureza e ficam na natureza. Por que é que isto acontece? Por que é que isto nos acontece? Esta emergência. Bem-vinda ao podcast O Observador do Observador. Olá a todas, olá a todos. É assim com enorme alegria que estou aqui. Já temos vindo a conversar sobre fazermos isto em conjunto e chegou o dia e, e o facto de ter chegado o dia hoje é sobre tempo, sobre confiar no tempo das coisas. Que quando chega ao tempo das coisas, elas acontecem. Tenho acompanhado o teu podcast e é uma alegria agora estar aqui a dividir essa observação do observador contigo, que é uma coisa que nós já fazemos diariamente em conjunto e Às vezes temos que sossegar desse processo. Às vezes temos que, quando vamos caminhar para a natureza, dizer um para o outro, vamos fazê-lo em silêncio. Às vezes em casa convidamos um ao outro para sair um pouco desse lugar de exploração tão fértil e tão rica que é observar
aquele que a experiencia e que observa em simultâneo. É verdade, e em relação ao que trazes, ao tema que traz e que nos é tão querido, o ir para a natureza, eu gostava de trazer a palavra regresso, regressar. Quando percebi que queria trabalhar com desenvolvimento humano, isso abriu assim um grande espaço de investigação em mim. Como é que eu queria trabalhar hum, esta abordagem? Como é que eu queria trabalhar com desenvolvimento humano? E como resposta a muitas questões de observação do ser humano, como é que o ser humano chegou a certos padrões e a certos pontos na modernidade. Uma das coisas que me tem aparecido com muita clareza é este afastamento da natureza que é todo um caminho tecido durante milénios de afastar o homem da sua casa-mãe. E então eu acho que esse é o início, ah, que é o início da minha resposta. Eu acho que é um regresso porque é urgente regressarmos a este lugar que é o nosso lugar de pertença e do qual necessitamos biologicamente, fisiologicamente, mas também para encontrar muito entendimento sobre a vida, e ao encontrarmos entendimento sobre a vida, naturalmente encontramos sobre a morte, não é? Sobre esta parelha que vem sempre em conjunto, morte, vida. Então eu acho que regressamos conscientemente, mas também inconscientemente, para encontrarmos este pedaço tão importante de nós. Natureza é o início. A natureza é o início. Os celtas que são tão presentes aqui no nosso território ibérico trazem esta ideia que muito me toca de que nós vimos esta vida para aprendermos a nos tornar bosque. E então é o início e o fim, que não há separação, não é? Num início está um fim e vice-versa. A natureza é o início e o fim. Vimos aqui para viver a partir dela, para aprender com ela e para nos tornarmos nela. Novamente. E a permanência, que há pouco referi, que para mim foi revolucionária. Quando comecei a permitir-me essa exploração sem estímulos, de relação profunda e sensível, e que também nos grupos trazemos, não é? Aquelas caminhadas não são caminhadas de 20 minutos, são caminhadas de 3 horas. Para que o trabalho seja celular, seja ao nível a nível quântico, ao nível nuclear, que vai além da nossa própria compreensão. Como é que tu vês isto a acontecer? O que é que acontece que vai além da nossa própria compreensão? Quando permanecemos na natureza? Olha, eu vejo muito sobre resgatar essa nem sei que palavra é que é de usar, mas talvez não precise classificar. Vejo muito como resgatar a relação, estar em relação. Eu acho que nós já estamos naturalmente em relação, eu acredito que estamos sempre em relação com tudo, mas entre a modernidade precisamos de voltar a ter consciência que estamos em relação e talvez esse tempo nos permita
esse resgate e essa consciência, mas também permite abrir outras coisas tão importantes como a escuta profunda, como chegar com o corpo todo, como vivê-lo de forma somática, que é uma coisa que demora porque estamos muito desligados do corpo, não é? A chegar com o corpo todo. Essa expressão merece aqui um bold. Chegar com o corpo todo. Permanecer com o corpo todo. Há este pedido, este sim é um pedido emergente, de emergência, de voltarmos a ser corpo. E então esse tempo fala também sobre isso, sobre voltarmos a ser corpo e deixar cair camadas para ir chegando a esta escuta, a este voltar a ser corpo. E outra coisa que a mim me toca muito, que é sairmos do lugar de topo da cadeia, do lugar antropocêntrico, onde temos sido postos nos últimos milénios e voltar a ser ecossistema, não é? O ecossistema é circular, não tem hierarquia. E ser ecossistema, além da parte funcional, do que damos e do que recebemos, implica sairmos do lugar em que vemos, em que observamos, para nos relembrarmos que também somos vistos. E deixar que aquela árvore que encontramos no bosque nos veja, que o chão nos acolha, que a água nos toque, mas de uma perspectiva em que nós estamos a receber e nós estamos a ser vistos. E Comunicar com o local e permitir que o local e o lugar comunique também connosco. Trazemos aqui a horizontalidade, não há separação. É esse lugar que nós desenvolvemos subtilmente. Um lugar em que deixa de haver separação. Connosco, com os outros, com o lugar. Deixa de haver essa hierarquia. E como é que o humano vive assim? não sei se sei responder essa pergunta ou se quero, mas isso traz muito outra resposta que veio à tua pergunta anterior, que é ficar muito tempo, permanecer muito tempo, emergir para deixar cair camadas. Há muitas explicações sobre como é que chegamos aqui. É muito longo, é muito complexo. É uma das áreas de estudo que mais me apaixona, mas que também me desestrutura, me desconstrói, porque é gigante. Como é que nós chegamos aqui? Mas gosto muito de me centrar na pergunta anterior, tipo, porque é que ficamos, porque é que permanecemos, porque é que regressamos? Eu vejo isso porque ainda agora aconteceu recentemente quando fomos à Islândia e vários lugares em que a grande dificuldade era sair de lá. A grande dificuldade de estar na natureza muitas vezes é sair. Eu não quero sair daqui nunca mais. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu encontro casa aqui, eu encontro... A sensação é de que eu tenho aqui tudo o que eu preciso. Essa sensação. Essa sensação que eu, enquanto experienciador,
posso testemunhar? E como é que eu... Porquê é que eu saio dali? E como é que eu saio dali? Sem sair? Eu acrescento que é de saudade. A sensação é apetece ficar aqui para sempre porque eu tinha saudades disto e eu não sabia. E esta saudade é algo que nos está gravado nas células porque nós pertencemos ali. E ali, o que é que a Islândia traz? Eu acho que a integração demora muito tempo e nós regressamos há 15 dias, mas já começa a receber alguns ecos. A Islândia traz um meio natural muito puro e completamente selvagem e de pedras gigantes, de águas livres, de musgos densos. E nós já vivemos assim. Nós vivemos assim durante milénios. E então a sensação é de saudade de algo que nós não conhecíamos, mas que a nossa biologia reconhece. E há um diálogo que se abre que é maior do que nós e que nós nem temos capacidade cognitiva para entender. Esse diálogo e movimento. Sentir o movimento de tudo a acontecer, não só internamente, mas também no próprio ciclo, na própria renovação. Está ali evidente, em que não há dúvidas. Temos a montanha, temos as cascatas, temos o rio, temos o oceano, temos a chuva. Está sempre tudo a acontecer. E há 11 anos que eu morava no centro do Porto, nos Aliados, e vim morar para a montanha sem nunca ter vindo aqui antes. Eu vim aqui a primeira vez, vi na internet um sítio na natureza e vim e comprei a casa. E demorei anos a chegar aqui, a este lugar, a chegar aqui verdadeiramente. Mas foi este o caminho. E há este caminho que é natural do ser humano. De aproximação, pode ser de saudade, pode ser de ligação. Um ser humano que se desenvolve o corpo, a consciência do corpo, a sensibilidade, a relação, a comunhão, a ligação, é quase inevitável uma aproximação fortíssima à natureza. E que estou aqui há 11 anos, é quase inevitável estar junto a árvores, estar junto às folhas, estar junto aos ramos, estar a escutar, estar em relação. Quando começas a tirar camadas e a afastar-te de uma vida pré-feita e a tentar sentir tudo de novo e a resgatar o que é realmente importante, é inevitável. É inevitável esse regresso, precisamente por ser o início, não é? Por voltar a um lugar de pertença. E quando voltamos a um lugar de pertença, relacionamos-nos com ele, não é? Essa árvore passa a ser uma companhia como o vizinho do lado e passa a fazer parte deste ecossistema, não é? Ter um lugar que não é, que deixa de ser humano. Então, quando nós estamos em relação, nós tocamos, nós queremos estar perto e isso traz uma coisa muito estruturante que é voltarmos a relacionar-nos com os lugares. Voltarmos a relacionar com os lugares, com o corpo inteiro. E eu acredito que muita da solidão que sentimos hoje em dia
vem desta crença desta crença exagerada que se tornou o individualismo. E nós somos seres relacionais, somos seres comunitários. Portanto, a partir do momento que deixamos cair camadas, ganhamos consciência dessa relação com o lugar, e essa relação com o lugar faz parte, é tão antiga, é tão necessária e traz-nos mais uma vez aquilo que estava a falar há pouco, esse sentimento de pertença que é tão necessário para nos sentirmos estruturados, corregulados. A regulação nunca é individual, é sempre coletiva, e corregulados também com esses elementos mais que humanos que nos rodeiam. Sim, nós aprendemos a regular-nos a partir de nós mesmos, com atividades, ou com outros humanos, ou com outro tipo de recursos, de fazer algo objetivo, algo com um resultado, uma causa e efeito óbvia, que a mente entende e que a mente persegue. E aqui estamos a falar de uma corregulação que acontece subtilmente, que acontece com a nossa entrega, que acontece com a nossa intenção, com a relação dos elementos mais que humanos, como falava, de além. E isso desenvolve-se estando, ficando, usando os sentidos também, escutando, contemplando, tocando. Mas não há nada. Não há nada que nos faça objetivamente, que nos mova objetivamente, que nos faça agir. E nós precisamos, nós sentimos isso. Eu tenho que voltar à natureza. É a origem, é o início. E este tema é engraçado, estamos a falar, porque quando começamos este episódio, nenhum de nós fazia ideia o que é que ia aqui surgir, e é engraçado, e agora sim, a natureza é o início. Já temos aqui nome para este episódio, até porque é o primeiro. O que é que tu notas? Tu falaste há pouco da solidão, e eu queria também trazer a parte da tensão, da ansiedade até, depressão, várias sensações que eu já experienciei e que explorei muito com as minhas rotinas, com as minhas práticas, e que hoje em dia muitas vezes é só complementar com, e agora estamos a falar da natureza, com respirar conscientemente e ir para a natureza. Fazer uma cesta, poder ir fazer uma cesta para deitarmos num penedo, a fazer a cesta. Descansar um pouco, e em vez de descansar no sofá ou na varanda, descansar num muro no meio das árvores, repousar. É quase como apanhar sol todos os dias no corpo. São aquele tipo de nutrição antidepressiva. Só para trazermos aqui um pouco de conceptualização, mas não temos que ir por aí.
regressar é biológico e é somático. A nossa biologia precisa do bosque. O nosso sistema nervoso, se nos descalçarmos e entrarmos em contacto com o chão, faz descargas nervosas que de outra forma não acontecem. Nós precisamos da irregularidade do solo, de caminhar sobre solo irregular descalços. E são coisas que muitas vezes fazemos naturalmente, mas que regulam de forma muito profunda todos os nossos sistemas, não é? Que começam sempre no sistema nervoso, mas cardiovascular, pulmonar, digestivo e por aí fora. Os nossos olhos precisam das texturas, de percorrer texturas e principalmente hoje em dia que passamos tanto tempo ligados a ecrãs, perdemos essa capacidade de percorrer a textura. É profundamente regulador percorrer a textura de uma árvore e a sua geometria. Então há aqui algo corpóreo, não é? Há um ímã corpóreo que nos chama até aí. E claro, quando fazemos este regresso, este percurso, o percurso de ida, o caminhar, é algo que dá uma informação super valiosa ao nosso subconsciente que estamos a caminhar, de que estamos a avançar. Normalmente achamos que o caminhar, que o progredir na vida está sempre associado a métricas, não é? Isso provoca-nos tristeza e ansiedade e muitos estados por aí fora. Mas a nossa biologia reconhece o caminhar como ir, como fazer, e esse trajeto ajuda-nos a criar novos conceitos, a ressignificar os próprios conceitos, só por ir. Acontecem processos que muitas vezes são invisíveis de regulação e acontece também esse encontro que muitas vezes, não sei, estavas a falar em relação ao individualismo e a sentimentos depressivos e de ansiedade, e esse regresso leva-nos ao momento presente, que muitas vezes é um dos lugares que nós perdemos e que nos deixa ansiosos, e também nos devolve a sensação de companhia, porque quando adentramos o bosque já relembramos naturalmente que não estamos sós, e isso é profundamente regenerador. É um movimento. Esse movimento, essa decisão que fazemos com o corpo todo, que provoca movimento interno também, que provoca que essa densidade ou essa tensão que estejamos a passar se mova, circule e se regenere. Isso é o que eu noto da observação. Isso é o que eu noto enquanto experienciador. Há uma regeneração. Não se sabe o que é que vai acontecer dali. Mas há uma regeneração, há movimento. E falavas da questão do sentido visual e a contemplação consciente, como meditação de uma árvore, ou até de uma paisagem, notar as texturas, como falaste. Traz-me também esta observação de que
há uma necessidade, ou quase, há uma. Há quase uma exclusividade. O sentido visual possivelmente é usado. É o sentido predominante. E quando falamos disso, por exemplo, na Islândia, vê-se, ou em qualquer sítio, é logo a tentação de tirar fotografias, de ver e depois procurar outro local para ver, outra coisa nova para ver, sempre à procura de ainda não vimos isto, vamos ver aquilo, que é muito ligado à experienciação, mas num lugar de muita natureza, o sentido visual ainda parece que ganha outra predominância. Quando o que eu senti, enquanto experienciador, foi o oposto. Foi o sentido visual, é a porta de entrada, é uma porta de entrada direta para todo o corpo, que depois fica no corpo. É só a porta de entrada predominante. E uma coisa que me parece interessante também é porquê, porquê viajar para a natureza? Gastar dinheiro, tempo, energia, esforço para ir para locais da natureza com esta predisposição em que, no limite, quando estás imerso na natureza, é preciso ir tão longe para isso? Porquê é que nos afastamos? E trago-te agora aqui esta inquietação. Porquê é que temos que nos afastar? Se temos aqui uma montanha, se temos aqui a natureza, também ela pura, e onde, próximo da nossa origem, porquê é que temos que fazer milhares de quilómetros para ir também para a natureza? Eu tenho uma querida professora que de ecopsicologia e ecomitologia, a Sofia Batalha, que diz uma frase que eu acho brilhante, que é: se vocês saírem daqui amigos de uma árvore, eu já fico feliz. E eu acho que o início é a amizade com essa árvore que está no nosso jardim, ou no nosso quintal, ou na nossa rua, ou mesmo na casa ao lado, como já aconteceu em alguns grupos de trabalho e de observação e de investigação em que me movo, de trabalharmos esta relação com um elemento da natureza que esteja perto de nós e esse elemento ser a árvore presa na casa ao lado, portanto a relação está sempre à espreita. Agora acho que, pelo menos na minha vida, essa viagem acontece para conseguir conhecer as paisagens nativas do mundo. Existe essa relação com o lugar, que é o dia a dia, que é a companhia, que é a comunidade, que é o ecossistema, que é a estrutura. E depois existe o ir até sítios profundamente naturais, se calhar atrás dessa saudade e dessa vibração e desse relembrar como é estar num sítio de águas livres e abundantes, de terra com constituição diferente daquela que eu estou habituada. E, além disso, talvez um grande mistério que nos leve a esses lugares, não é? Mas a mim o que me move é isso, é visitar outros ecossistemas, é poder observar, é poder testemunhar e matar essas saudades que eu nem sei que tinha. Matar as saudades que nem sabíamos que tinha.
parece que se abre um campo, parece que se adquire amplitude quando vamos a novos lugares da natureza. Mas invariavelmente, e aconteceu isso, nós há 3 anos também tivemos na... Como é que se chama aquele país? Os Maurícios? Não, Costa Rica. Costa Rica, nas Rainforests, e há 5 anos também tive Austrália e Nova Zelândia. E invariavelmente, e é muito curioso, e esta relação com o lugar é brutal, que é, e continuamos aqui, quando chego e vou aqui para o bosque perto de casa, para esta montanha onde habitamos, a sensação é, está aqui, tudo o que eu fui ver e sentir e experienciar nesses países de natureza profunda, está aqui acessível, está aqui ao lado. E é esse relembrar de que é acessível a toda a hora. É universal. É gratuito. Estamos a falar para quem vive e para quem tem acesso. E vem aqui este paradoxo. Nós vamos, viajamos para a natureza e depois eu chego e reconheço. Está aqui tudo. E o valor pelo próprio local multiplica sempre. O valor que dou a esta montanha onde resido, a esta natureza que me envolve e que está sempre disponível, que me acolhe sempre, tal como estou, fica ainda mais entranhada, mais comprometida, as células ficam mais fiéis, quase devotas, reverentes, submissas, em rendição por esta natureza que já aqui está, tão perto. Este lugar. E nós continuamos a ir para voltar. Aliás, a próxima grande viagem que temos é, mais uma vez, natureza. Tantas cidades, tantos locais, e nós escolhemos natureza. Há aqui um paradoxo. Não há separação. Natureza é natureza. Os biomas são diferentes, não é? É toda uma investigação. Nós aqui não temos árvores milenares e durante muitos anos vivemos em florestas em que não víamos o céu. Então, talvez ir a esses países é sobre poder voltar a ter essa experiência, mas também beber a cultura daquele lugar, aprender, porque afinal de contas habitamos um planeta, não é? Portanto, existe casa, existe o lugar casa, a comunidade, e existe o mundo e esta investigação sobre os lugares naturais do mundo. Para mim, o paradoxo é este amor, esta investigação que me move, não é? De recordar estes lugares naturais e de reconhecê-los como corpo, mas ter que fazer uma viagem de avião que que tem grandes custos ecossistémicos e ecológicos. Mas tudo o resto, nós somos nómadas, nós somos peregrinos, é normal ir. Esta forma de ir que a humanidade criou e que é uma bênção podermos conhecer o mundo, se assim quisermos, mas os custos que isso tem é um paradoxo. Mas a vida
é paradoxal, e viver em consciência é acolher este paradoxo. A consciência não nos tira o paradoxo. Trabalhar desenvolvimento humano não nos tira o paradoxo. Nós estamos sempre em paradoxo, não é? É sobre sustentá-lo e acolhê-lo, não eliminá-lo. Sim, absoluto. Absolutamente. Abrimos capacidade de não de entender, não há essa necessidade de entender, mas abrimos a capacidade de acolher a vida como paradoxo, como uma constante soma de paradoxos, constante dança existencial de paradoxos. Sim. Ainda outro toque na relação com a natureza, até porque o podcast, como observador do observador, também traz aqui um pouco da minha perspectiva, ou melhor, da minha partilha experiencial da própria vida, para trazer também esta componente terrena. Durante a pandemia, o Covid, nos momentos de quarentena, em que eu nessa fase vivia sozinho em casa, então não tinha contacto com outros humanos e nem sequer tinha redes sociais, não é? Que eu só criei quando começamos o nosso projeto. Diariamente eu estava na natureza, eu passava 1, 2 ou 3 vezes por dia, ia durante 1 hora para a natureza, para meditar, para caminhar, para estar em silêncio, para estar só a descansar. E é salvação. É salvação. Quantas vezes tinha a energia um pouco estagnada, mesmo com desporto, mesmo com uma boa alimentação, mesmo com meditação dentro de casa. E senti ali uma capacidade de salvação. Não é estar a salvo, é suporte da vida. A vida suportada. Eu ali sentia a minha vida está suportada e eu estou... E não é salvo do Covid, não é isso que eu estou a falar, é... E que ainda hoje me recordo sempre que vamos àqueles sítios. Há sítios quando eu vou e que vamos lá várias vezes, e até menciono isso nas nossas caminhadas com os participantes, que foi aqui que eu passei o meu Covid. Foi neste sítio, todos os dias a meditar ou a caminhar. E salvou-me. Então também, desta experienciação eu trago a natureza salva. A natureza salva vidas. Se nos permitirmos entregarmos, se nos relacionarmos, porque são essas camadas que falas. E talvez seja isso, a natureza salva vidas, porque lentamente as camadas vão... Todo o efeito do ecossistema de estar em contacto com, estar imerso em, mergulhado, vão caindo camadas, vão caindo resistências, vão caindo obstáculos. E o amor, tocaste agora no amor, disseste a palavra-chave. O amor volta, o amor por tudo. E o amor pela vida. E então é a vida que volta. Todo o caminho que tenho feito até aqui tem sido também de grande desconstrução da romantização. Eu consigo acolher esse lugar que trazes e, no meu caso, a minha vivência Covid foi numa cidade, numa grande cidade portuguesa, no Porto, onde até chegamos ao ponto de ter os jardins fechados e é realmente violento. Também vivia sozinha num apartamento de 50 metros quadrados e foi muito difícil
não ter um parque ou um jardim, que é o que ainda conseguimos encontrar nas cidades, não ter essa possibilidade, mas também me ajudou a perceber uma falta que eu tinha e se calhar não sabia ao perder o acesso. Mas, por outro lado, isso que trazes, a natureza é vida, mas para mim é muito importante trazer esta noção de que a natureza a que nós acedemos hoje é muito domesticada, é muito. Nós já não temos paisagem biodiversa nativa no nosso país, praticamente. São assim uma série de dados super violentos a que podemos aceder sobre esta paisagem e como ela se encontra hoje em dia, e se calhar ela muitas vezes dá-nos essa noção por estar nesse estado, porque a natureza no seu estado profundamente selvagem é, traz isso tudo, mas também traz muitos desafios, não é? Há todo um desafio de sobrevivência, há toda uma aprendizagem que nós perdemos de viver entre a natureza e todos os animais que existiam no nosso ecossistema e que existem nos ecossistemas, não é? Estamos a falar que aqui, há muitos anos atrás, nós convivíamos com ursos e com outros animais selvagens, então talvez nessa perspectiva ela não salve vidas. Hoje em dia ir até lá salva vidas e tem esse lado de bem-estar e de encontro e de regeneração, mas também há um grande encontro com o luto, com a morte, com tudo que já fez parte e que não está lá, com as serpentes que se escondem de nós porque foram colocadas no lugar em que foram colocadas ao longo dos últimos anos. Então a natureza sim traz isso tudo naturalmente que tu dizes, mas também tem todo um outro lado que nos decompõe completamente, que nos mexe com as vísceras, que nos relembra uma série de temas dos quais nós fugimos. E aí sim dá vida, mas não é suave. Faz-te lidar com muitas coisas que fazem parte da natureza viva, mas que são duras, não é? Com a nossa finitude, com a ciclicidade, e isso não é só romântico, isso é profundamente visceral. Sim, quando falas aqui do luto e da morte, penso que pode ser um bom momento para terminarmos este primeiro episódio. E é uma tentação continuar, porque este tema da natureza que surgiu intuitivamente e nós tocamos aqui, a sensação que eu tenho neste episódio é que nós tocamos em N dimensões da nossa relação com a natureza e da essência, e que acabamos por não explorar muito, nem todas. Ainda agora falaste a questão da morte, da ciclicidade, e não é por acaso que vamos ter o retiro de outono, não é? Não é por acaso que o nosso retiro anual se chama retiro de outono, precisamente porque traz isso, relação com a natureza e com a ciclicidade da vida, esse reconhecimento, esse acolhimento.
a sensação é de que vamos continuar nos próximos episódios e ver se será a natureza a parte estruturante ou o amor. Preciso só deixar aqui mais alguma coisa que ao longo de todo o episódio a própria palavra natureza mexe-me com as vísceras, porque e muitas das palavras que usamos, muitas das formas da linguagem que temos que usar para tratar este tema, para abordar este tema, elas trazem com elas muita separação, que é também o início disto tudo. O lugar de separação em que ainda nos colocamos a falar sobre, porque não há separação e esta separação é algo que tem sido trabalhado ao longo dos últimos anos em várias frentes e que nos levou até este lugar onde estamos, mas não há separação e não é sobre a natureza, é sobre nós. Yeah. É sobre tudo. Separada sobre tudo. Sim, eu percebi. E sobre nada. Yeah. Beijo no coração. Obrigada por estarem aí. Bye bye.